Há mudanças no método de ação militar por parte de Israel na faixa de Gaza e uma ação determinante, uma dessas mudanças determinantes por parte dessa ação que corresponde ao fim do conceito de entradas e saídas pontuais na faixa de Gaza. Esse movimento está em curso nesse momento porque Israel passa a exercer o controle contínuo de maior parte do território da faixa de Gaza, de forma a exercer pressão máxima sobre o Hamas. Essa é uma mudança conceitual na forma de atuação de Israel na faixa de Gaza. Na prática, isso já está acontecendo, por exemplo, com a conclusão da tomada do Corredor Morag. O Corredor Morag é uma estrada construída em paralelo ao Corredor Filadélfia. O Corredor Filadélfia tem extensão de mais ou menos 14 quilômetros e é, na prática, a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Israel controla, então, o Corredor Filadélfia, também controla o Corredor Morag e, no meio, entre o Corredor Morag e o Corredor Filadélfia, constrói e amplia a sua chamada zona de segurança, a zona tampão. As avaliações aqui em Israel é de que nos próximos dias Israel deve conquistar, na prática, entre 30% a 40% de todo o território da faixa de Gaza. Segundo o ministro da Defesa Israel Katz, quanto mais o Hamas se recusar a libertar reféns israelenses, mais intensas serão as atividades militares de Israel na faixa de Gaza. Uma resposta a essa pressão é uma pequena flexibilidade por parte do Hamas. O Hamas aceita libertar 1 mais 9 reféns israelenses. Por que 1 mais 9? Esse 1 é Idan Alexander, o refém israelense com cidadania, que também tem cidadania norte-americana. É o último refém israelense com cidadania norte-americana que está vivo na faixa de Gaza. Os outros 4 foram mortos já, os corpos permanecem na faixa de Gaza, e aí ele seria libertado como uma espécie de gesto de boa vontade do Hamas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os outros 9 seriam parte desse novo acordo. A proposta, segundo a Al Jazeera do Catar, uma proposta do Egito foi recusada pelo Hamas, que previa um cessar-fogo de 45 dias de duração, mas o Egito deixou claro ao Hamas que o grupo terrorista palestino deveria se desarmar. Essa é a condição que o Hamas não aceita negociar de forma alguma, por isso também a guerra continua. Então, há um impasse nesse momento em relação às negociações, muito embora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenha até falado com familiares de um dos reféns israelenses e dito que o Hamas poderia libertar 10 reféns num possível próximo acordo. Esse seria um desenvolvimento em curso. De qualquer maneira, essas negociações elas continuam, elas podem estar travadas, podem apresentar algum tipo de impasse, mas essas negociações continuam. Para resumir, Israel aumenta a pressão sobre o território na faixa de Gaza, sobre o Hamas na faixa de Gaza, deve conquistar cerca de 40% do território da faixa de Gaza já nos próximos dias, e a expectativa do governo israelense é que essa pressão militar possa flexibilizar posições do Hamas para que ele venha concordar até com o próprio desarmamento. É duvidoso, bastante duvidoso, que isso vá acontecer, que o Hamas abra mão do seu arsenal. Aliás, já disse claramente, um dos membros sêniores do Hamas já disse à rede Al Jazeera que não é conversável, isso não está sobre a mesa a possibilidade do Hamas aceitar o desarmamento. Então, diante desse impasse, a guerra continua.